Vamos ajeitar aqui. Ótimo. Você ajeita aí que eu ajeito aqui. E aí, tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Você? Graças a Deus. Aqui tá um calor aqui no Brasil. Você tá em Orlando, né? E tá calor ou não? Não, aqui tá frio, tá uns 12 graus, 13 graus. Aqui tá final de inverno, vai começar daqui a pouco, vamos chegar na estação mais quente. E aqui derrete Ah, mesmo, viu? tá no Aqui é clima pra... presbiteriano, então. Tá muito legal, né? Afinal, Gostoso. somos sorveterianos, É, né? bênção demais. Pastor, é um Tudo prazer tê-lo bem. aqui na nossa live, tá bom? O pessoal sempre quis que o senhor fizesse uma live comigo, porque é um assunto que tem muita gente que quer saber, mas não sabe por onde começar, né? Ah, estou em uma igreja, mas será que ela é uma seita? Qual o Hum, conceito de uma seita? Será que a igreja que eu estou é uma igreja hum, bíblica? Então, hum. a nossa live praticamente é dentro desse assunto, tá? Reverendo, eu queria já fazer uma pergunta para você, que é uma dúvida de muitas pessoas. É, qual é o conceito de seita? Como identificar uma seita? Certo. A seita é um grupo, a gente geralmente chama de seita um grupo religioso dentro da cristandade em geral, que professa ser uma igreja de Cristo, usa o linguajar evangélico, se refere à Bíblia, tem um culto bastante similar ao culto do cristianismo histórico, mas que destoa daquilo que nós entendemos que é o ensino bíblico em alguns pontos principais, não é? Então, por exemplo, a primeira característica de uma seita é que geralmente ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia, Uhum. enquanto que os evangélicos prezam pelo sola escritura, somente a Bíblia. A seita geralmente tem uma outra fonte de autoridade, por exemplo, o catolicismo. Além de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, tem ainda a tradição e o magistério como fonte de interpretação autoritativa da Escritura e, portanto, no mesmo nível, né? Os Mormons têm o livro dos Mormons, que foi dado a Joseph Smith pelo Anjo Moroni. As Testemunhas de Jeová têm os escritos de Joseph Smith. Linhas do Adventismo seguem a profetisa Ellen White. E assim por diante, né? Uhum. Então, essa é a primeiro sinal de que você está lidando com a seita, é quando ela apresenta uma outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus. Então, tem várias outras características, mas eu creio que é dessa daí que fluem todas as Uhum. outras. É a questão da base, a questão da fonte da autoridade. Tá. No caso da seita, geralmente ele revelações, crê em revelações diretas da parte de Deus e que tem tanto valor quanto a revelação escrita, por aí vai, né? Ótimo. O reverendo consegue citar algumas heresias dos primeiros séculos ali, tem o nestorianismo, etc. Você Tem. acha que esses movimentos que aconteceram há muitos anos atrás, a gente consegue ver ainda esse fermento em nosso meio ainda hoje? Sim, vamos começar, por exemplo, o primeiro, eu diria que a primeira seita que surgiu dentro do judaísmo era, perdão, do cristianismo, era o cristianismo judaicista ou judaizante. Eram judeus que se converteram a Cristo, mas não abandonaram as práticas judaicas, que evidentemente eram simbólicas, eram típicas. Paulo teve que lutar contra esse pessoal na maior parte das suas cartas, principalmente Romanos e principalmente Gálatas e também a carta aos Romanos. Então, Paulo considerava que você crer em Cristo e ainda querer guardar a lei, isso aí significava cair da graça. Cristo teria morrido em vão, seu sacrifício teria sido inútil. Então, ainda hoje você vê resquícios disso aí. Tem igrejas judaizantes que querem ressuscitar as práticas judaicas como se isso fosse uma coisa espiritual. É pastor tocando chofar, entrando com a arca da aliança no culto, usando o kippá e celebrando as festas de Israel e assim por diante. Então você vê traços disso. Uma outra heresia muito cedo no cristianismo é combatida por Judas na sua carta, que ele chama de libertinos. É o pessoal que transformava a graça de Deus em libertinagem. Esse pessoal teria uma interpretação e chegaram a uma conclusão errada da doutrina da justificação pela fé. O raciocínio era esse: se nós somos justificados pela fé,
nosso comportamento não faz diferença para a salvação. Portanto, nós podemos usufruir, podemos ir aos templos, podemos comer de comida sacrificada ao ídolo, podemos nos envolver com as prostitutas cultuais. Isso é combatido por Judas na sua carta, é combatido por Jesus nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, que ele chama de nicolaítas, seguidores de Balaão, aquela profetisa que tinha lá, que eu esqueço o nome dela, que estava desviando muita gente também. Outra, e você tem exemplo disso, é o que não falta hoje, é essa libertinagem em nome do evangelho dentro das igrejas. Uma outra coisa, o gnosticismo, que apresentava um conhecimento secreto, místico, esotérico, dado aos iniciados, que era necessário para você ser salvo. Hoje em dia, a quantidade de líderes e de mentores, de fazedores de opinião que se apresentam como tendo um acesso especial a Deus, eles têm a verdade dos... Vê, por exemplo, a igreja mórmon. Qual é o nome da igreja? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não é exatamente porque disseram que Deus guardou a verdade e revelou a esse grupo especial. Então, você tem o arianismo, o nestorianismo, são várias outras multiplicações de seitas que aconteceram naquela época. O movimento começado por Marcião, Uhum. que dividiu o Antigo Testamento do Novo, o cânon dentro do cânon, você tem isso hoje também. Montano, que começou um movimento carismático, ele dizia que as duas profetisas dele, Maximila e Priscila, recebiam revelação igual aos apóstolos de Cristo Jesus. Você tem tudo isso Uhum. hoje, então não mudou muita coisa, não. Né? Apenas deram uma outra roupagem, mas as velhas heresias continuam minando o campo religioso hoje em dia. E a resposta para elas continua sendo a mesma. Uhum. Ô, reverendo, uma coisa interessante, você comentou sobre igrejas judaizantes. Isso me preocupa bastante e o pessoal bate bastante em mim aqui porque eu sou contra o movimento neopentecostal e suas práticas, né? Uhum. E eu creio que o movimento neopentecostal, quando coloca práticas judaizantes na hora da liturgia, é como se estivesse costurando o véu novamente. Essa é a Exatamente. expressão que eu uso, né? E você acha Exatamente. que é prejudicial essas práticas judaizantes na liturgia? Eu acho que sim, porque tudo aquilo que não for, tudo aquilo que não for ordenado por Deus no culto cristão deve ser deixado de fora. O culto cristão é extremamente simples. O apóstolo Paulo rejeitou aqueles que ainda queriam praticar a circuncisão, aqueles que queriam guardar a dieta religiosa dos judeus, aqueles que queriam guardar as festas do calendário judaico. Ele chama isso de sombras, de tipos de Cristo, lá em Colossenses 2 e na carta aos Gálatas todinho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo critica os judeus da sua época que liam Moisés todos os sábados nas sinagogas, mas tinha um véu diante deles que impedia de ver que tudo aquilo se cumpria em Cristo Jesus. Ou seja, essas coisas, essas práticas judaicas, elas fazem parte da administração da aliança no Antigo Testamento, antes de Cristo. Uma vez que Cristo veio, elas foram abolidas e prejudica exatamente porque a beleza do culto cristão é a sua simplicidade, a sua espiritualidade, a beleza de você adorar Deus em espírito e em verdade, e não através de símbolos, imagens. As únicas representações que Cristo deixou, representações físicas que ele deixou, foi a água do batismo, o vinho e o pão da ceia. Fora isso, não tem mais nada que Cristo deixou que Uhum. representasse o culto cristão, ou a pessoa de Deus, a obra dele, fisicamente. Então, o mais é legalismo mesmo, né? E é um retrocesso violento. Agora, é bom lembrar, viu, Caio, que, por exemplo, o pessoal fala, mas e os judeus messiânicos? A gente precisa ter cuidado, porque nem todo judeu messiânico acredita que todo judeu messiânico vai dizer que Jesus é o Messias. Mas nem todo judeu messiânico vai dizer que ele é o filho de Deus. Então, tem dentro do messianismo judaico uma linha que é simplesmente unitária. Ela não crê na Trindade, não crê que Jesus é o Filho de Deus, e aí a gente precisa ter cuidado, porque muita gente pensa, né? São judeus messiânicos convertidos a Cristo. Vamos examinar Uhum. direitinho, porque tem essas ramificações dentro do judaísmo messiânico, como eles chamam. Uma coisa interessante é que eu vi um vídeo do Senhor há muito tempo
Que você falou sobre um dos conceitos principais de uma seita. Como que começa normalmente? Sempre com uma revelação angelical, né? Eu recebi do Senhor tal visão de que a minha igreja é a igreja verdadeira, e uma seita normalmente começa a partir desse princípio. Tem um outro método ou outra forma que uma seita pode começar, além dessa ideia de ter uma visão angelical? Talvez uma revelação de Deus com um novo evangelho, um novo escrito, né? Por exemplo, o Adventismo tem um grande conflito de Ellen G. White, Isso. eu já li o livro várias vezes em 3 versões diferentes. Eles mudaram algumas palavras para não ficar uma coisa muito ofensiva, né? Tipo, filhos da Babilônia, aí mudaram algumas Uhum. coisas. Mas tem outros meios de identificar uma seita, além dessa ideia de ter uma revelação angelical? Tem, deixa eu só. Olha, uma seita, invariavelmente, ela vai diminuir a pessoa de Cristo. Uhum, Ela vai diminuir a pessoa de Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Cristo, e todas elas vão falar bem de Cristo, algumas não o consideram como verdadeiro Deus. Ah, alguma forma de gnosticismo não considera como verdadeiro homem. Jesus era um espírito, ele não tinha um corpo real, embora esse tipo de seita é muito rara hoje em dia. Ele era um espírito aperfeiçoado da sétima esfera, como no espiritismo é dito. Não era muito diferente de Buda, de Maomé, por exemplo, e assim por diante. E frequentemente eles colocam outras pessoas ao lado de Cristo. As seitas também fazem isso. uhum, Volto a citar o catolicismo, a pessoa de Maria, os santos, que embora o católico faça a distinção, o católico erudito, né, que conhece a teologia católica, ele faça a distinção entre latria, que se deve a Deus, e dulia, que é dada a Maria e aos santos, na prática não tem diferença nenhuma, porque se pede, faz oração a Maria e assim por diante. Então, geralmente nas seitas a pessoa de Cristo é diminuída. Uma outra, então, começa por aí. Outra coisa que é muito característico e que vem a reboque, uma vez que você diminui a pessoa de Cristo, você vai diminuir a obra dele e a suficiência dele. E aí então entra a questão da salvação pelas obras. O problema de muitas seitas não é que elas negam a Cristo, é a palavrinha e. Cristo e boas obras. Cristo e Maria. Cristo e o livro de Mórmon. Cristo e a guarda de tal dia. Cristo e campanha. Cristo e promessa. E por aí vai. Então o e identifica uma seita. uhum, É identifica uma seita. Então, esse seria uma grande outra característica, não é que elas, além de diminuir a pessoa de Cristo, elas vão acabar ensinando a salvação pelas obras, uma vez que Cristo não, a obra dele não é suficiente. E aí você entra, né, na não diria que numa característica muito pertinente às seitas, nem todas são assim, uhum, mas é que elas se consideram a única religião verdadeira, e elas são bem exclusivistas nisso aí, e procuram manter um controle absoluto dos membros da igreja, proibindo, como por exemplo na congregação cristã, que assistam qualquer coisa que não seja da liderança da CCB, que assistam televisão, que vejam vídeos na internet, enfim, apesar de que isso abrandou um pouco depois da pandemia, mas é uma característica das seitas, é exatamente dizer que são exclusivos na salvação e prender os membros, prender a consciência dos membros, inclusive com ameaça. Se você sair, você vai ser amaldiçoado, você não vai mais prosperar, Deus vai destruir sua vida, e assim por diante. Então, são marcas realmente de uma seita, uhum. né? Elas geralmente vão por esse caminho aí. E depois tem um tipo pior de seita, não é pior não, um tipo novo de seita que eu quero falar depois. Quando a chance chegar, eu vou Tá falar. bom. O pastor, é o seguinte, você comentou sobre a CCB e eu vou ser pastor agora, se Deus permitir, em Botucatu, que o senhor deve conhecer a região ali, é em São Paulo, né, mas pela história da EPB, é onde começou ali o berço do protestantismo, né, Botucatu em São Paulo. O pastor que está lá, o nome dele é Robson, ele falou sobre um êxodo que está acontecendo do pessoal da CCB, Hum. porque quando eles descobrem a teologia reformada, eles ficam muito maravilhados, só que aí fica aquela pergunta, ok, sair, mas e agora? O que fazer, né? Uhum, Aí fica aquela uhum, dúvida, por onde começar?
E eu fiquei muito preocupado que recentemente aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste. Eu conversei com um rapaz que um ancião da CCB, ele foi destituído porque ele tem um devocional que é bíblico e ele estava ensinando teologia na internet. Isso ficou, assim, eu fiquei muito frustrado, né? Ele está muito machucado. E normalmente, Sim. pastor, isso acontece em seitas, né? Quando faz com que a leitura da Bíblia seja negligenciada e apenas a revelação se torna um tipo de teofania ou epifania. Você acha realmente que tem igrejas que proíbem as pessoas de estudar a Bíblia, sei lá, por descobrir algo mais profundo? Eu não acho que nenhuma chegue a ponto de fazer o que a Igreja Católica fez na Idade Média, que foi colocar no Index de Libro Uhum. Prohibitorum Aham. a Bíblia. Só que tem que entender bem, eles disseram que a única Bíblia que era verdadeira era a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo do século IV. E todas as outras versões eram proibidas ao católico. Eles estavam reagindo aos reformadores, como Wycliffe, que tinha traduzido a Bíblia para o inglês, ou tinha começado a fazer a tradução do inglês. Então, durante a Idade Média, a Bíblia praticamente foi proibida pela Igreja Uhum. Católica, porque ninguém falava latim, nem os padres falavam latim direito. Então, hoje, isso aí já não é dito mais, mas a Igreja Católica permite que os membros leiam, só que a interpretação é dada pelo magistério católico. A Igreja Uhum. é que tem a interpretação correta da palavra de Deus. Então, a mesma coisa pode acontecer em outros grupos. Eles não vão proibir de ler a Bíblia, mas vão dizer que a Bíblia tem que ser lida à luz da interpretação lá da seita. E um dos princípios fundamentais da reforma protestante foi o direito de cada cristão examinar a escritura por si mesmo e examinar se o que estava sendo pregado e dito era verdadeiro. Não é que você vai interpretar do jeito aleatório que você quiser, mas à luz de uma boa interpretação, boas regras simples de interpretação, você poderia saber, pelo uso ordinário de Uhum. leitura, se uma coisa está sendo contra ou a favor da escritura sagrada. Então, essa era a característica protestante, a liberdade que eu tenho de consciência e de religião. Minha consciência é refreado, mas refletido nas palavras de Lutero, né, quando estava diante da dieta de Worms, que pediram para ele se retratar, ele disse: se vocês me convencerem pela Bíblia, eu me retrato. Uhum. Senão a minha consciência está presa à palavra de Deus e é aqui que eu fico. É aqui que eu fico. Então, tem seitas que não vão proibir de ler a Bíblia, mas elas vão dizer a interpretação. Você pode ler, mas tenha cuidado, porque quem interpreta a Bíblia corretamente somos nós, a liderança do grupo. Nós é que dizemos para você qual é a interpretação correta e assim por diante. Então, não negam, não proíbem de ler a Bíblia, mas amarra, condiciona a leitura da Bíblia à interpretação que eles mesmos dão. Maravilha, pastor. É o seguinte, agora vamos falar um pouco sobre o catolicismo, que é um assunto que é muito comentado hoje em dia. E desculpe falar a palavra, mas tem uma fake news por aí, uma fake news de alguns católicos que dizem que muitos presbiterianos e batistas estão saindo das suas denominações e virando católico. Eu não sei Uhum. de onde que eles tiraram isso, porque parece um sensacionalismo. Porque, particularmente, pastor, eu tenho amigos, muitos amigos nas redes sociais, que são dessa linha, são pastores, e não tem isso acontecendo nas igrejas. Você Não. acha que isso é uma forma de falar assim, olha, o catolicismo está voltando novamente àquilo que era, e os nossos amigos protestantes estão voltando para casa? Você acha que tem um pouco essa pegada também? Tem, olha, o que está acontecendo, Caio, é o seguinte: os católicos se organizaram nas redes sociais e eles são muito bem, tem um grupo católico muito bem organizado de apologetas católicos e leigos que estudaram bastante e que são muito engajados nas redes sociais. E eles são, por assim dizer, adversários formidáveis na rede social, porque nas redes sociais, porque eles entendem, eles sabem, conhecem a teologia católica, conhecem os pronunciamentos, conhecem o Concílio de Trento, conhecem as encíclicas e conhecem até a Bíblia, né? Alguns chegam até a conhecer mesmo a Bíblia. Então, a presença católica, apologética católica nas redes sociais é forte, é grande e faz parte, creio eu, da estratégia de quando um pastor
ou um líder de uma das igrejas protestantes tradicionais passa para o catolicismo, ele solta um foguetão, faz uma festa, entrevista, faz uma live e tudo mais. Se eu fosse fazer isso com todo católico que chega na minha igreja, eu não fazia outra coisa, a não ser fazer live entrevistando esse pessoal. Só que a gente, modestamente, não vai se aproveitar dessa pessoa, né? Eu acho que até é uma desonestidade, né? Se a pessoa se converteu de fato, né? Por que fazer esse tipo de coisa, dar esse tipo de divulgação, se aproveitar daquilo ali para fazer a sua propaganda? Então, eu acho que é bem menos, existe, mas é bem menos do que é propagado aí, e eu creio que o número, na verdade, é maior do que está acontecendo ao contrário, porque se for seguir as estatísticas do IBGE, nos últimos 50, 30, que não tem esse tempo todo, mas os 30 anos para cá, a Igreja Católica vem diminuindo no Brasil, né? Vem diminuindo, a cada novo censo ela vem diminuindo. E aí é uma contra-investida, né, dela para ver se recupera algum terreno perdido. Agora, na internet eles são fortes. Uhum. Isso aí eles são. Nas redes sociais eles são. E é preciso ter conhecimento para poder enfrentar com sabedoria e discernimento os argumentos que eles trazem. Tá ótimo. Ainda falando sobre o catolicismo, você acha que tem algumas. É claro, tem várias heresias que nós consideramos e também alguns princípios contrários à Bíblia, mas tem alguma heresia, assim, você acha que é o santo graal do catolicismo, por exemplo, purgatório, veneração a Maria? Tem algum que você acha que é muito prejudicial mesmo para a Igreja Católica e para as pessoas que frequentam uma missa? Eu acho que tem dois fundamentos que estão por trás de todos os outros, né? O primeiro deles é a relação Cristo e a Igreja. Enquanto que a Bíblia com certeza fala que nós estamos unidos a Cristo numa união que a gente chama de união mística e espiritual, eles acreditam que a Igreja Católica, como instituição, ela é a continuação de Cristo. A Igreja é o que Cristo é. Cristo é divino, a igreja é divina. Cristo é uno, a igreja é una. Cristo é santo, a igreja é santa. Por isso que o sacerdote, lá na missa, ele transforma os elementos no corpo de Cristo in persona Christe. Ou seja, como se ele fosse Cristo. Falando em nome de Cristo, aliás, usando o poder de Cristo. Então, essa relação, quando eu digo que nós cremos que estamos unidos a Cristo, essa união é mística, e não é a união de Cristo com uma organização religiosa, mas com os seus filhos na fé espalhados pelo mundo todo, a igreja invisível, a igreja mística de Cristo. No catolicismo, essa união é de Cristo com a instituição cuja sede está em Roma e cujo cabeça é o Papa. E que, portanto, o Papa é o representante, ele tem essa autoridade. Então, primeira coisa fundamental no catolicismo que a gente discorda é essa relação de Cristo com a instituição Igreja Católica Apostólica Romana. A segunda coisa, ela pode ser traçada ao notável Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo, mas ele desenvolveu a chamada teologia natural, em que ele diz que natureza e graça são compatíveis. Ou seja, a graça de Deus pode ser conferida através da natureza. Enquanto que os protestantes, os reformados, eles disseram que a graça de Deus nos é dada pela palavra, ouvir a palavra, e o Espírito Santo aplica no nosso coração, o catolicismo fez a simbiose da graça com a natureza. Então, a água do batismo, ela é benta, ela tem poder. Uhum. O óleo que você usa na unção dos doentes transmite graça. A ceia que você participa, né, a hóstia que você come lá na missa, ela é o corpo de Cristo, então transmite graça também. Então, percebe? Isso os neopentecostais pegaram, essas igrejas Uhum. neopentecostais que usam objetos, amuletos e tudo mais, é a alma católica dos Uhum. neopentecostais brasileiros, né? Não conseguiram se desviar disso. Então,
essa relação de Cristo com a igreja e a relação de natureza e graça, para mim, estão bem no fundamento do catolicismo e contribuiu para essa série de coisas. Daí você pode explicar indulgência, o uso de imagens, o óleo santo da extrema-unção, a água do batismo, e você vê que o catolicismo ele é muito visual, né? Ele é muito tátil, né? Tudo tem coisa, exatamente por conta da influência de Tomás de Aquino e antes dele alguns outros teólogos também. Essa razão entre essa junção de natureza e graça está por trás disso aí tudinho. Ótimo. Se eu não me engano, tem um episódio que é um cardeal que fala com o Martinho Lutero, e Martinho Lutero fala sobre a questão de relíquias, né? Olha, Lutero, se tirar as Oh, relíquias, relíquia, outro é, exemplo aí, as relíquia. relíquias, né? Se tirar as relíquias, as imagens, o que vai sobrar? Aí ele fala, as escrituras e Cristo, né? Aí é uma mensagem formidável que para aquela época era uma afronta. Era uma afronta, porque Exatamente. a ideia é tradição, magistério, né? E a Bíblia como regra e prática de fé. Nós não entendemos dessa maneira. Pastor, ainda falando sobre essa ideia de conceito de seita, tem muita gente que não consegue compreender como que funciona o adventismo. E semana passada, eu estava fazendo uma live com um adventista e eu falei algumas coisas que a gente pensa e a gente entende que são coisas erradas. Por exemplo, a questão do sábado. É, eu falei para ele ali, né, que o sábado, luas novas, os ritos eram sombra daquilo que estava por vir, né? Como está lá em Colossenses, ou seja, o próprio Cristo. Uhum. Aí eu falei, olha, se vocês guardam o sábado e vocês creem que o sábado posso dizer assim, uma providência do Senhor quando vocês guardam o sábado, vocês são bem-aventurados, vocês também têm que aceitar as consequências, né? Então, peraí, eu guardo o sábado, mas e se quebrar? Aí não teve uma resposta muito legal. Você acha que o Adventismo tem essa questão de, por exemplo, eles dizem que somente Cristo salva, mas sabemos muito bem que internamente a ideia é outra, né? É Cristo mais o sábado, é Uhum. Cristo mais, mais o conceito de Ellen G. White. Eu queria que você explicasse algumas heresias do Adventismo e também desse um pouco mais de ênfase. Eu acho que no bezerro de ouro deles, né? Que eu acho que é o juiz investigativo. Queria que você falasse um Exato. pouco sobre isso. Olha, não tem muito mais a falar do que o que você já mencionou aí. Eu creio que dentro o adventismo ele não é monolítico, Uhum. mas ele é nuanceado, ele tem movimentos. Então você tem movimentos você tem tendências dentro do adventismo que são mais evangélicas, pessoal, a linha mais evangélica. É o pessoal que não considera Ellen White como sendo profetisa, vai ser pessoal que guarda o sábado, mas aí não considera o sábado como sendo essencial, a guarda do sábado é essencial para a salvação e outras coisas mais. E você vai encontrar o adventismo raiz, né, que vem de Ellen White, que fala do juiz investigativo, que Cristo já veio e que entrou no santuário para fazer a investigação dos nossos pecados, como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente. Para mim, isso aí é de fato o bezerro de ouro e a coisa mais importante. Então, o adventismo, que segue o que Ellen White diz a respeito do juízo investigativo, que vê o sábado como sendo condição para a salvação, então, para mim, é seita, para seita. Agora, você pode encontrar, como eu disse, dentro do adventismo, algumas igrejas adventistas, denominações adventistas, por assim dizer, que não são exatamente dessa linha aí, e que são mais evangélicos. A música dos adventistas é impressionante. Você tem o Arautos do Rei, por exemplo, que tem uma música sobre a graça que é impressionante. Tem uma sobre a lei que poderia ser cantada por um coral batista ou presbiteriano. Uhum. E é fantástico, parece que na hora deles cantarem, né, eles esquecem a bagagem para trás, e tem muita coisa, em termos de letra e de melodia, nem se fala, produzida pelos adventistas, que é interessante, é Uhum. muito interessante. Mas a linha que vai seguir a, a guarda do sábado como sendo sinal ou marca do verdadeiro povo de Deus e, portanto, essencial para a salvação.
E o juiz investigativo, para mim, é seita, absolutamente. Por isso a gente tem que ver caso a caso quando a gente trata com adventistas. Uhum. O interessante é que eu morava exatamente no quintal de uma faculdade adventista. Praticamente era um prédio, né? E eu morava próximo da Unasp. Assim, é uma estrutura, o pastor, fantástica. Sim. Eu olhava assim, era a grama sempre bem cortadinha, tudo bem pintadinho. É uma coisa assim formidável, não tenho o que falar. Só que daí eu encontrei uma dificuldade, porque eu estava lendo esses dias o Antigo Testamento e fala que quando você guarda o sábado, os seus empregados também devem guardar, né? Aí eu falei o seguinte, mas peraí, os guardinhas estão guardando ali a faculdade, estão trabalhando no sábado. Eu falei, mas não faz sentido, peraí. Vai guardar a lei parcialmente ou vai guardar na sua totalidade, né? Aí eu falei, não, não tá batendo. Aí eu deixei de lado, né? Uhum. Mas enfim, Interessante, o outro problema. viu, Caio? Olha, interessante que eu li hoje de manhã, fazendo a minha devocional, eu estava lendo exatamente os 10 mandamentos e me demorei no quarto mandamento, onde diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, Uhum. nem teus filhos, nem tuas Isso, filhas, nem o teu uhum. empregado das portas Isso. para dentro. Eu estava meditando nisso hoje de manhã. Mas nesse caso aí pode trabalhar, não tem problema. Pois é, né? O pastor, hoje em dia, infelizmente, está crescendo um público mirim muito grande em nosso meio, infelizmente. São crianças que estão pregando em igrejas, né, com supostas revelações e profecias. Você acha realmente que isso pode ser um problema para a vida espiritual dessas? Eu vou falar crianças porque não tem um amparo teológico, falam aquilo que vem à mente. E o incrível, né, por incrível que pareça, essas crianças elas estão em igrejas não pentecostais clássicas, mas em igrejas neopentecostais. Você acha que as igrejas abrirem esse espaço, nesse tempo aí, né, de infância e tudo mais, pode ser prejudicial para essas crianças? Pode, lá no Antigo Testamento, o profeta, Deus falando pelo profeta Isaías e reclamando do seu próprio povo, ele dizia que crianças e mulheres estavam à frente do Uhum, povo, né? Sem querer denegrir as mulheres aqui, mas o fato de que apontou como sendo algo negativo você ter à frente crianças para liderar o povo de Deus. No Novo Testamento é dito que se alguém quiser ser um líder, um presbítero, um pastor, a palavra lá é episcopos, uhum, traduzida literalmente bispo, mas é simultânea com a palavra presbítero, ele não pode ser neófito, ele não pode ser novato. A própria palavra presbítero no grego significa ancião, ou não necessariamente uma pessoa de idade, uma pessoa de experiência. Então, você pegar uma criança e colocar para profetizar, para ensinar, para mim vai contra tudo aquilo que o Novo Testamento ensina a respeito de uma liderança saudável, uma liderança madura e experimentada. No livro de Hebreus está dito que nós devemos examinar, olhar e imitar a vida dos nossos guias e o fim que eles tiveram. Se tem crianças liderando, pregando, como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Não faz o menor sentido. Criança tem que ser criada na disciplina e na admoestação do Senhor. Ela tem que dar mostras de conversão. Ela tem que dar mostras de conversão. Mais adiante, né, ela professar a sua fé, mostrar que tem aptidão. E, finalmente, quando tiver todas as condições reunidas, aquelas mencionadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1, ela pode, então, ensinar, pode pregar, mas aí já é uma uhum. pessoa amadurecida. Mas criança não faz o menor sentido. Chega a ser ridículo. Eu estava escutando uma moça, uma menina, pregando e profetizando. Sabe o que é vergonha alheia? É o que eu Uhum, senti naquela hora, né? uhum. Eu senti naquela hora. Então, não, É, não faz sentido, não. é o que eu digo, vai pra Disney, vai tomar um sorvete, vai curtir a infância, né? Não perder esse tempo aí. Passou outra coisa legal que eu queria falar com você, referente a profetas modernos. Hoje em dia, nós presbiterianos, nós temos um conceito diferente sobre profecia. Nós cremos, né? Eu acho que você vai concordar com isso, que o profeta é aquele que está ministrando a palavra do Senhor, né? Aquele que está Uhum. ministrando a palavra de Deus, que abre as escrituras, que prega tematicamente ou expositivamente, no nosso caso é mais expositivamente. Mas você acha preocupante igrejas que têm profetas modernos e que criam dogmas? Uhum. Acho porque ele coloca uma outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus.
Só a Escritura, só a Bíblia. Veja só, nós temos a Bíblia como a revelação final de Deus. O que Deus queria nos dizer, ele disse. Já está escrito, já está revelado. Se um profeta profetiza alguma coisa, se essa coisa está contrária à Bíblia, tem que ser rejeitada. E se está de acordo com a Bíblia, é desnecessária. Então, em ambos os casos, não precisamos de novas profecias. Se você disser alguma coisa que está de acordo com a Bíblia, então é desnecessário dizer, porque nós já temos na Bíblia. Se você diz alguma coisa que é contrária à Bíblia, nós rejeitamos porque é contrária à Bíblia. Então, é desnecessário em todos os sentidos. E fora o fator de que introduz uma outra fonte de autoridade para o povo de Deus, que tem que ser somente a Escritura. Então, o que Deus queria nos dizer, ele já disse. E nós não tem mais gente como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e não tem mais. Né? Os últimos profetas foram os apóstolos, porque é bom lembrar isso, que quem sucedeu os apóstolos do Antigo, os profetas do Antigo Testamento, foram os apóstolos. Né? E não os profetas de Corinto, ou os profetas que profetizavam em todo lugar, cuja palavra teria que ser questionada. Mas os apóstolos, eles são os últimos profetas. Tanto é que o livro de Apocalipse foi dado por João. E escreveram a revelação que nós temos. Então, não creio que tenha lugar para esse tipo de nova revelação, essas profetadas gerais, não é, que podem encaixar em qualquer lugar e assim por diante. A profecia não cessou, só que ela é a explicação da profecia. Né? Eu creio que quando eu estou pregando, eu estou profetizando. É interessante que um livro, viu, Caio? Um dos primeiros livros de homilética, de pregação, que foi produzido pelos reformadores, foi um presbiteriano chamado William Perkins. E o título da obra é A Arte de Profetizar. E é um livro de homilética, ensinando como se prega. Porque já na reforma havia esse entendimento de que o profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. E, então, nesse sentido, qualquer um que esteja ensinando a palavra de Deus, ele está profetizando. Já é o profeta do Senhor. Pastor, nós temos também um grande problema hoje em dia, que acontece com algumas pessoas, que é referente à cobertura espiritual, que biblicamente não tem nem base, né? Mas existe uma ideia de cobertura espiritual que você está debaixo de uma liderança e que se você for rebelde, você será amaldiçoado. Não sei se você já viu esse conceito, mas existe essa ideia. E aí, daí em diante, né, posteriormente, acontece o abuso religioso, o abuso quanto à questão da espiritualidade, né? Olha, você está debaixo da minha cobertura, você é abençoado. Não está mais, você é amaldiçoado. Biblicamente falando, tem base para isso? Até o apóstolo Paulo, quando ele repreende os coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: não que eu tenha domínio sobre a fé de vocês, mas eu digo isso como pai espiritual de vocês. Nem o apóstolo Paulo se arrogou o direito de dominar sobre a fé das pessoas. Lá na primeira de Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro diz assim: eu, presbítero como vocês, digo a vocês que pastoreiem o rebanho, não como dominadores do rebanho, mas como exemplos para o rebanho, como quem serve de boa vontade. Então, a liderança bíblica, ela é serva, ela não é autoritária, ela não demanda, ela não exige, ela não cobra, ela não controla, a não ser naquilo que a palavra de Deus determina. A palavra de Deus determina. Então não tem isso de cobertura espiritual. Eu sou um pecador miserável, como qualquer pessoa. Que cobertura eu vou dar? Tenho eu poderes? Mais uma vez, parece que a gente está diante aqui do catolicismo, não é? Diante do catolicismo romano, que tem autoridade, fora da autoridade do Papa, não há salvação, já dizia os teólogos católicos de antanho, né, de antigamente. Então,
Isso não faz o menor sentido. Um dos pontos mais importantes da nossa liberdade em Cristo é que a gente tem liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de expressão. Nossa consciência está presa à palavra de Deus. Eu posso me sujeitar à liderança espiritual de alguma pessoa que eu reconheça realmente como servo de Deus, mas nunca como ele sendo o mentor da minha fé, como tendo autoridade sobre a minha fé, ou dizendo aquilo que eu tenho, onde eu vou morar, em que cidade eu vou me transferir, que tipo de emprego eu vou ter, com quem eu vou casar. Isso aí é Uhum. absurdo, não tem nada a ver, são dominadores do rebanho e que acabam provocando esse tipo de escravidão espiritual. Por isso que o pessoal, quando sai das seitas que descobre a fé bíblica, eles se sentem nova criatura. Eu É. estava falando com um casal a semana passada que saiu de uma dessas seitas e a liberdade que eles sentiam é como se tivesse nascido de novo, realmente. Né? É uma diferença gigantesca, né? Pastor, uma coisa interessante, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, que eu acho fundamental, porque isso invadiu o nosso meio evangélico. O senhor é também acadêmico, o senhor conhece demais a questão dos históricos críticos, né? Por exemplo, nós temos o Bultmann, que ele praticamente negou os milagres de Jesus, né? Todos. Todos, né? Alguns não, todos, né? Então, com o tempo, outros teólogos foram surgindo com essa mesma ideia. E o legalismo, não legalismo, perdão, o liberalismo teológico invadiu muitas igrejas. E hoje em dia tem uma onda muito grande de igrejas inclusivas. E também muita prática feminista dentro das igrejas evangélicas. Você crê que isso também é fruto do liberalismo teológico? O liberalismo teológico, Caio, como movimento, ele já cessou há bastante tempo na Europa, Uhum, que é o berço. Bultmann era apenas um dos muitos liberais que começaram, inclusive, na Igreja Luterana, não é? uhum, Infelizmente. E Bultmann era diácono da Igreja Luterana, por incrível que pareça. E ele criou, ele usou, ele não é o fundador do método histórico crítico, mas ele usou a crítica da forma para desmitologizar o evangelho e chegar ao Jesus da história em contraste com o Cristo da fé dos discípulos. Né? Fez um desserviço enorme à igreja, que acabou deixando para ele a única coisa histórica no credo apostólico é que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, o resto era invenção que ele nasceu de uma virgem, que morreu pelos pecados, que ressuscitou, que voltará, tudo invenção. Então esse movimento, ele perdeu força quando outros alemães, como Karl Barth, por exemplo, vieram com a ideia dizendo o seguinte, tá, a Bíblia está cheia de erros, é verdade, mas Deus fala através da Bíblia mesmo cheia de erros, é a chamada neo-ortodoxia. Combinando o trabalho de Bultmann com Karl Barth e o trabalho de eruditos luteranos como Konzelmann, Käsmann, por exemplo, chegou-se à conclusão de que o método crítico nunca ia encontrar a verdade, porque a verdade não existe. Nós estamos procurando alguma coisa que não existe, é por isso que nunca conseguiram achar porque a verdade é relativa. E aí você entra na pós-modernidade. Essas coisas que você falou aí, essa questão da identidade de gênero, essa questão do movimento feminista e tudo mais, está mais ligado à pós-modernidade, uhum, que veio com essa ideia de que a verdade ela é relativa, que todo discurso tem lugar de fala, não existe um discurso superior ao outro tudo tem direito a entrar na arena pública em pé de igualdade, né? Então, a pós-modernidade ela é inclusiva e isso então deu oportunidade aos grupos que antes estavam calados, uhum. né? Então, as mulheres, os que seguem a orientação LGBTQ que a Aí, WY já aí não vai. sei mais já vai Mas, por aí, não é? Então eles tiveram agora a oportunidade de se manifestar. Os pobres, aí veio a teologia da libertação. Gutierrez, né? A, É Gutierrez. como? O Gutierrez, sem dúvida, Gutierrez é um deles. O principal, mais conhecido no Brasil é o Leonardo Boff, Uhum, né? Leonardo Boff. verdade. Então, é isso que
a gente está vendo hoje é o resultado da influência da pós-modernidade, com relativismo, inclusivismo, com o politicamente correto, não confrontacionismo e esse foco na felicidade própria, cada pessoa buscar o seu prazer, o homem se autodetermina, aí vem o discurso de auto os púlpitos, e aí toda essa confusão que nós estamos vendo aí. Mas é mais fruto da pós-modernidade do que propriamente do método histórico crítico, embora a pós-modernidade ela use os resultados do método histórico crítico. Tá? É muito interessante porque hoje em dia tem um conceito bem diferente de evangelho. Tem algumas igrejas por aí que parece que elas não seguem o evangelho que nós conhecemos. Parece um evangelho deturpado, algo do tipo, e é muito estranho. E aí a gente começa a entender que realmente é uma seita. Esses dias eu recebi um vídeo e tinha uma frase que me chamou a atenção, né? É assim, revelação que vem do céu é o pão quentinho. Estudar teologia é comer pão mofado. Eu falei, isso aqui não é sério, gente, isso aqui não é sério. Aí eu fui pesquisar depois o vídeo, eu vi que realmente é de uma seita. Você acha que é prejudicial para uma igreja que é cristã deixar de estudar a Bíblia como realmente ela é e ficar refém das revelações ou das palavras que vêm de um profeta moderno? Você acha que isso pode ser prejudicial? Total, total. O que tem autoridade é a palavra de Deus. Eu, como pregador, eu só tenho autoridade enquanto eu estiver dentro da palavra de Deus e expondo com fidelidade a palavra de Deus. Na hora que eu começar a expor meus sonhos, minhas visões, minhas ideias, e sem qualquer fundamento bíblico, não me ouça. Já está na hora de vocês me aposentarem, me cancelarem na internet, mandar fechar minhas redes sociais, porque aí eu já me desviei, já apostatei. Mas só temos autoridade enquanto estivermos dentro da Escritura. Uhum. Igrejas que vivem de revelação, elas são um problema e criam um problema para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui pregar numa igreja dessas, onde tinha revelação, tinha profetisa e tudo mais. Quando acabei, fui falar sobre família. E quando acabei, eu fui abordado no final por um rapaz que era membro da igreja e dizia: Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse aqui. Eu sou casado com uma descrente, a minha mulher não vem à igreja. Nós vivemos bem, mas ela não é crente, não quer vir para a igreja, não aceita o evangelho e tudo mais. E aqui na igreja tem uma profetisa que fica profetizando que Deus tem uma serva para mim. Deus tem reservado uma serva para mim, né, que eu deveria sair desse casamento com essa mulher, porque o Espírito Santo está revelando que ele já preparou uma mulher crente aqui na igreja para mim. Pastor, isso é verdade? Me perguntou. Aí eu abri lá em 1 Coríntios capítulo 7, onde o apóstolo Paulo diz: se um irmão crente é casado com uma descrente e esta consente em viver com ele, não a deixe. Aí eu perguntei para ele: a sua mulher descrente consente em ficar com você? Ela disse: sim, pastor, ela consente ficar comigo, a gente se dá bem. Eu digo: então o Espírito Santo não se contradiz, meu irmão. Essa profecia aí não é do Espírito Uhum. Santo, porque está contrário ao que a palavra de Deus diz. Eu acho que até sei quem é essa serva aí que está dizendo que deve ser a própria, né, que está profetizando esse tipo de coisa. Então, veja, com frequência você vai encontrar esse tipo de coisa. Os Uhum. profetas que não conhecem Bíblia, não conhecem absolutamente de nada, vão trazer orientações para a vida das pessoas, que vai trazer confusão, escravidão, medo e desastre completo. Então, só a Escritura, palavra de Deus, ela é suficiente para nós. E Lutero tinha razão quando disse que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus, né? Então Com tem gente por certeza. aí que acha que é a voz de Deus e não é. Ô, reverendo, uma última pergunta, antes de você falar sobre o novo conceito de seita que você falou no começo da live, não sei se você lembra ainda. Tá bom. Eu tenho algumas dificuldades hoje em dia, principalmente em falar com o pessoal sobre falsos profetas. E normalmente, se existem seitas, existem falsos profetas. Eu não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia tem uma nova forma de você compreender um falso profeta. Eu entendo que também um falso profeta fala aquilo que agrada as pessoas. O que você acha sobre isso? Sim. Isso, inclusive, está escrito lá no livro do profeta Jeremias, que eu estava Uhum. lendo recentemente, acabei de fazer minha devocional no livro de Jeremias.
onde Deus diz assim: eu sou contra esses profetas que dizem paz, paz, quando não há paz, e que não curam a ferida de meu povo. Deus reclamando dos profetas, dos sacerdotes, dos sábios e dos anciãos, que eram as instituições de Israel, porque em vez de dizer ao povo, olha, Deus vai trazer juízo sobre nós por conta da idolatria, eles diziam assim: o templo de Deus está aqui, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles diziam. Então Deus não vai nos destruir, Deus não vai mandar a invasão babilônica. Jeremias estava profetizando contra o reino do sul, não é? Contra Judá. Deus não vai mandar a invasão babilônica, porque aqui está o templo dele. Então, os profetas, os falsos profetas, consolavam o povo, mesmo diante da idolatria, da imoralidade, da corrupção que o povo estava fazendo. Não criticavam, não denunciavam, e jogaram o coitado do Jeremias na prisão e depois no fundo do poço, exatamente porque Jeremias dizia: essa cidade vai ser entregue, o rei vai ser morto, o rei vai ser levado preso, as mulheres, as crianças e os velhos serão mortos. E aí o pessoal ficava revoltado com Jeremias e não queria escutar. No fim, quem estava certo era Jeremias, né? Uhum. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque ele destruiu realmente Jerusalém, morreu muita gente. Mas o falso profeta, ele vai pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. Sim. Ele não vai pregar contra o pecado, não vai pregar contra a imoralidade, a fornicação, liberalismo, não vai pregar contra nada disso. E o resultado, então, por que é que eles fazem isso? Porque eles querem audiência, né? Eles querem ter gente, porque aí aumenta, sempre é a Uhum. motivação, cara, a motivação É. mais antiga do mundo é essa daqui, ó. Uhum. No final, tem mais gente para arrecadar dinheiro. É É. isso aí. Spurgeon dizia que quem serve a Deus por dinheiro servirá a Satanás por um salário melhor, né? Então, você pode negociar aí, né, o seu cachê. Spurgeon era fantástico. É um dos meus pregadores preferidos, o Spurgeon. Amém. Ô, Amém. pastor, é o seguinte, a gente já vai finalizar a live, vou deixar você falar sobre o novo conceito de seitas heresias. Eu tenho visto que esse pessoal que segue essas pessoas tem um grande problema teológico e essas pessoas, na verdade, não leem a Bíblia diariamente. Então, são doutrinadas por pessoas ou profetas que conhecem a Bíblia parcialmente e conseguem enganar essas pessoas. E me enganar aqui, eu não estou falando sobre ser charlatão ou algo do tipo, estou falando sobre doutrina bíblica mesmo. E tem vários, tem bispos, apóstolos e pastores que têm 30, 40 milhões de seguidores e você vai ver até mesmo as pessoas comentando, você vê que as pessoas têm dificuldade até em escrever. Uhum. E a gente consegue ver, por exemplo, quais são os espectadores deles, né? Então, pelo que eu vi, você concorda realmente que aqueles que pregam agradando as pessoas pode ser também considerado um falso profeta. Por fim, Pode. eu queria que você falasse sobre sua ideia de um novo conceito de seita. Uhum. Vou marcar aqui, peraí, pode falar, vou marcar aqui. Tá certo. Antes de eu falar, só pensando ainda no que você falou, né? Uma vez eu recebi um Twitter Uhum. de uma mulher que disse assim: meus dois pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Ah, Nicodemos. não, não dá. Pois a falta de discernimento. A falta de Pronto, é equilíbrio. discernimento. Equilíbrio. Eu queria dizer o seguinte, sobre seita. Eu fui. Quando eu vou estudar sobre uma seita, eu vou nos documentos oficiais dela, nas declarações de fé, nas publicações na internet. Então, você vai encontrar em algumas das chamadas igrejas neopentecostais, se você perguntar o que é que elas creem, você não vai discordar do que ela vai dizer. Ela vai dizer: cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, cremos na Trindade, que Jesus é divino, que ele morreu pelos pecados, que ele ressuscitou dos mortos, cremos no céu, cremos no inferno. Eu digo: né, o que está errado com isso? O problema é que esses grupos, eles pegam uma verdade bíblica, por exemplo, a questão da prosperidade. É bíblico que Deus abençoa com prosperidade aqueles que ele quer. Então a prosperidade vem de Deus. Isso é claro, tá em todo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então eles pega essa verdade bíblica, eles isolam do contexto e fazem uma releitura da Bíblia a partir desse conceito. Uhum. Então pecado é ser pobre, pecado é não ter fé para prosperar,
Ser crente é você contribuir para a igreja. Servir a Deus é você vender o que você tem para dar para a igreja. Então, é uma seita. Ela não nega os pontos fundamentais, mas ela faz uma releitura desses conceitos a partir daquela doutrina predileta. Mesma coisa, por exemplo, a teologia da libertação. Os teólogos da libertação pegaram a questão da pobreza, da injustiça social, que a Bíblia condena, e a Bíblia, Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, a Bíblia fala sobre isso, fala das boas obras e generosidade. Eles pegaram esse conceito, eles abstraíram do seu contexto e fizeram uma releitura da Bíblia a partir disso aí. Pecado se torna opressão, libertação e salvação significa libertar das opressões da burguesia, e por aí vai. E no fim você tem uma seita. Ela não nega os pontos centrais, mas apresenta esses pontos a partir dessa ótica única e distorcida. Aí você tem a teologia da prosperidade, você tem a teologia da libertação, você vai ter a teologia inclusiva, que ela faz exatamente a mesma coisa, e o feminismo, né, que no começo não era assim, também, né? mas vai ser a mesma coisa também. E acaba, então, virando uma seita. E também tem a confissão positiva, né? Que tá muito latente hoje em dia, né? Perfeitamente. Junto Pastor. com batalha espiritual e Não, por aí vai. batalha espiritual os pioneiros, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts, né? Então esse pessoal aí doutrinou muita gente e ainda hoje aqui no Brasil tem muita gente que crê nesses caras aí, infelizmente. Pastor, é o seguinte, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito Obrigado, obrigado Caio. mesmo, tá? Eu fiz uma live um pouco mais rápida, porque 1 hora eu acho que é suficiente, e você também é muito ocupado. E muito obrigado mesmo por aceitar o convite, tá bom? Espero que daqui a um tempo você retorne aqui no nosso canal, para a gente falar sobre outros assuntos, e que o Senhor te dê muita graça. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Se você tem algum curso também, se tem algum livro, fique à vontade, tá bom? Tá certo. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite, Caio, de participar. Apreciei bastante e estou aqui à disposição. Quando você precisar, quiser, estamos de volta aí para Benção. falar sobre esse tema aí. E se você me dá a oportunidade, então, eu queria difundir o meu portal, a minha comunidade, vivendoasescrituras.com.br, onde eu tenho muitos cursos e fórum e e-books inéditos, muito material. Então, é só participar lá, chega lá no vivendoasescrituras.com.br e você, então, vai saber disso aí. Mas obrigado pela oportunidade, Caio. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço aí, Deus te abençoe aí. Se Deus quiser aí, ano que vem eu vou estar na sua igreja, eu vou visitar aí em Orlando, Muito, se Deus quiser. muito bem-vindo. Vai Amém. ser uma bênção ter você aqui. Benção. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fique com Deus, Amém. abraço sua família e que seu ministério prospere. Abraço, querido. Amém. Tchau, paz. Deus abençoe.